Fala pessoal, Aline Teixeira por aqui, mais um episódio do podcast Pode Vir, e hoje eu tô com o Alexandre Magno, que é o Nenê. O Nenê, ele é presidente da UESP, ele vai contar um pouquinho pra gente sobre toda a história dele no samba, falar um pouco sobre o samba como cultura brasileira, e também falar sobre as mulheres, né, dentro do samba. Nenê, muito prazer você estar aqui, eu tô muito feliz que você aceitou o nosso convite de estar aqui, tirar um tempinho para poder bater esse papo comigo. E seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Aí já falo um oi aí para os internautas, para as internautas. E eu que tenho aqui o grande prazer de estar participando aqui do podcast. Obrigado, Aline. Uma honra estar aqui com você. Então vamos lá, Nenê, vamos começar. Queria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, um pouquinho sobre a sua história, sobre a UESP, né? O que é a UESP, que muita gente nem sabe o que é, né, Nenê? E é verdade. A UESP é a União das Escolas de Samba Paulistanas. Ela é conhecida como a matriz do samba porque é a entidade mais antiga do carnaval, de organização do carnaval do Brasil. A UESP, ela vai completar agora, no dia 10 de setembro, 49 anos. Ela organiza os desfiles do Carnaval de Base da cidade de São Paulo. É bom ter sempre essa explicação, porque muitas pessoas confundem na questão do gerenciamento do Carnaval, o UESP, com a Liga Independente da Escola de Samba de São Paulo, que faz o gerenciamento do concurso do Grupo Especial, que é o grupo da televisão, do Sambódromo, enfim. E a UESP é o Carnaval de Base, que são as escolas menores. Eu sempre gosto de fazer, Aline, uma comparação, uma alusão ao futebol, né? Para o pessoal acaba entendendo melhor. Por exemplo, existe a Série A do futebol, com os grandes clubes, né? E a Série B, a Série C, a Série D. A UESP é essas séries de baixo, são as divisões de baixo. Não que as escolas de samba não sejam grandes, não é isso. Mas o concurso, a divisão, cada vez que você vai subindo, a proporção do concurso torna as escolas cada vez maiores no que elas precisam apresentar na avenida. Então, porque não existe essa diferença escola grande, escola pequena, né? Até porque o pavilhão, para você, ele é gigantesco, assim como para o outro também é gigantesco. Então, a UESP, ela faz o gerenciamento do carnaval, sobre todos os aspectos da gestão do concurso, gestão na relação com o poder público, que o carnaval ele é um evento da prefeitura que contrata a nossa escola de samba para fazer o concurso. Uhum. E aí nós apresentamos o concurso para a prefeitura. E aí temos também essa relação com os órgãos públicos. Precisamos montar mini sambódromos fora do sambódromo, na Vila Esperança, no Butantã, no centro da cidade, na Avenida São João, enfim. Então, a UESP, ela é uma gestora do carnaval. Ela faz todo esse relacionamento da organização desse concurso do carnaval. É uma entidade, né, como eu falei, 49 anos, o ano que vem completa 50, e ela tem 65 agremiações filiadas, sendo das 65, nós temos, se contar mais a Liga das Escolas de Samba, só a cidade de São Paulo tem 99 agremiações carnavalescas. Nossa, é muita. É muita coisa. E a UESP, com 65 filiadas, ela também é a entidade com o maior número de filiadas do Brasil. Ô, Nenê, e para você completar essa história da UESP, né, que eu acho que é muito interessante, queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né, dentro da UESP, do carnaval, do samba. Sim. Eu vim muito novo para dentro da UESP. Eu vim com 16 anos, a convite da minha tia, Ediléia dos Santos, que foi uma grande presidente dentro da UESP. A Ediléia dos Santos foi o maior tempo de mandato da UESP, foram 12 anos, fazendo a gestão da União das Escolas de Samba Paulistana com uma mão de ferro, né? Aquela coisa de toda de dama do samba, dama de ferro do samba, né? Então eu venho através de um convite dela, que fui ainda menor, com 16 anos, fazer cronometragem nos desfiles. Aí com o tempo foi passando, a gente engajado com a questão familiar de sambistas, né? Lá todo mundo sempre foi engajado no carnaval, com desfiles, sobretudo com a paixão pela Nenê de Vila Matilde, que sou oriundo dessa grande escola de samba, Azul e Branca, a Guerreira da Zona Leste. E aí a Leia, através de uma relação com o presidente da UESP, Betinho, que é filho do seu Nenê, de Vila Matilde,
ela foi para a UESP, depois de um tempo, aí acabou eu indo lá, fiquei, com o passar dos anos, fazendo várias atividades, passei para coordenação de desfile, passei para produção de desfile, depois para coordenação geral, diretoria de carnaval, e aí veio o convite do presidente Cachito, em que eu sucedi, para ser candidato a presidente da UESP. Aí na primeira eleição eu venci junto com meus parceiros, né, numa chapa chamada Evolução, que vencemos de 37 a 21 votos, contra 21 votos. E aí, no ano passado, fui reeleito por unanimidade e estamos aí nessa luta que não é fácil diariamente, né? Tem uma passagem também na própria Nenê de Vila Matilde, lá junto com... às vezes me atrevo a ser compositor. Nossa! Tem o samba... Legal. Tem o Samba Ganho na Nenê de Vila Matilde, samba 2008. Era uma homenagem ao folclore brasileiro, à Câmara Cascudo. Então, tenho também algumas outras composições, mas para a Avenida 2008, e é algo indescritível levar seu samba para a Avenida, para a sua escola de coração. Né? E também participei do grupo de harmonias de lá, depois da presença do presidente Manteiga, né? que está até hoje na frente da Nenê de Vila Matilde, sobre um convite de alguns amigos de lá da escola, e estamos aí agora nessa missão que é a UESP, que não é fácil, porque são escolas de samba com menores investimentos, com menores planejamento de carnaval. Então a nossa intenção é sempre... A UESP é uma entidade de passagem, é uma entidade mãe. Então a nossa intenção é fazer o aluno aprender a engatinhar, aprender a andar. Depois, quando ele aprender a correr, ele fica liberto para o mundo, vai para a liga da escola de samba. E aí essa E é isso que eu ia te perguntar, né? Então, existe esse caminho, né? A escola começa, e aí, como você falou do futebol, que aí realmente a gente acaba entendendo de uma forma mais fácil. Existe esse caminho que essa escola faz para chegar num grupo especial? Sim, exato. Para ela chegar no grupo especial, tô falando de escola de samba, os blocos de fantasia é uma outra categoria. Mas ela nasce dentro da UESP, no acesso de bairros 3, aí ela vai subindo degraus até chegar à Liga da Escola de Samba, que aí ela vai passar por 7 degraus para chegar no grupo especial. Então é um caminho longo e um caminho árduo, porque também não é fácil. Você pega o acesso de bairros 3, que são 14 escolas de samba, 2 vagas para o acesso de bairros 2. Aí 11 escolas de samba com 2 vagas, sobe para o acesso de bairros 1, 12 escolas de samba, 2 vagas sobem para o acesso o especial de bairros. E aí o campeão e a vice-campeã do especial de bairros passa para a Liga. Que aí eles vão lá no acesso da Liga 2, acesso da Liga 1 e chega no especial de bairro. Quando ele sai da UESP, ele vai para dentro do sambódromo. Entendi. E aí é um caminho longo, extenso, e num planejamento aí, a gente fala de, certamente, se uma escola tiver êxito em todos os seus anos, ela fazer um movimento de foguete, que não para em nenhum grupo, ela tem 7 anos para chegar no grupo especial. Que é mais difícil também, né? Fazer 7 anos assim, ganhando todo ano, né? Muito mais difícil, porque são... porque cada grupo que você passa é uma experiência diferente. E aí existe escolas de samba lá que também são tarimbadas, existe escola de samba que conhece o seu desfile daquele grupo, né? Então você chegar e fazer essa ascensão meteórica não é fácil, não. Já aconteceu. Temos aí histórias, inclusive pouco recentes, Império de Casa Verde, que hoje é campeão do carnaval também, a Mancha Verde, tiveram essas ascensões assim, meteóricas, né? Mas tem escola de samba que na UESP que está, por exemplo, há 30 anos tentando esse caminho e ainda não encontrou. É difícil, não é fácil, não. E nessa parte social, Nenê, que a gente até já conversou um dia desses sobre isso, o que as escolas representam, né, para aquela comunidade que ela está inserida? Porque uma escola de samba não é só o carnaval, né? Não, muito pelo contrário. O carnaval,
ele é uma consequência de todas as suas atividades, né? Todo mundo pensa que o carnaval é o mote principal, mas não. Você cuidar da sua comunidade é um fator intrínseco de uma escola de samba, porque o desfile de escola de samba ele só nasceu por uma questão, vamos dizer, até por a vaidade do sambista, porque cada um tinha a sua apresentação, se apresentava em algumas regiões, e aí se viu naquela coisa da necessidade de alguém querer ser melhor que alguém, né? Então, Tem aí, competição, né? isso aí existiu, a partir daí começou a existir o concurso das escolas de samba. Mas antigamente, que não existia a questão do concurso, as escolas de samba sempre se olharam para dentro de si e para ter um carinho com a sua comunidade, através do quê? Através de você conseguir projetar para os seus jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos, lazer que não fala cidade, fala o Brasil como um todo, né? Que as escolas de samba elas estão de norte a sul, leste a oeste do país. Então elas precisam ofertar o lazer para o povo, sobretudo pobre, periférico, aqueles que não têm condições de ter nas suas férias algo um pouco mais robusto, como uma viagem, né? É difícil você ir para Disney, é difícil você ter algumas coisas com a vivência do nosso povo. Então a escola de samba ela é um contraponto ao trabalho nos aspectos de que as pessoas precisam ter algo para distrair a mente, distrair a cabeça. E com isso, elas vão, é um lugar que elas buscam dança, buscam conhecimento, buscam relacionamento, buscam se distrair, conhecer alguém, casamentos são construídos dentro das escolas de samba, né? Famílias são construídas dentro das escolas de samba, enfim. Então, ela é um centro de acolhimento social que faz com que as comunidades ao seu entorno tenham um local onde você vai conseguir distrair a sua mente pelas ações do dia a dia, né? Então, elas são grandes centros sociais porque fazem projetos, tiram as crianças da rua, elas são controladores sociais, porque onde tem uma escola de samba, geralmente o índice de criminalidade cai. Essa é a grande função da escola de samba. O desfile é só uma consequência de todo o trabalho. E é muito interessante o Nenê falar isso, para que também acabe com esse... pra gente desmistificar as coisas que as pessoas pensam sobre o samba, sobre o carnaval, sobre tudo isso. Sim. Porque é o que ele falou, a escola de samba ela vira um centro de acolhimento para aquela comunidade ao entorno e trazer cultura, e a cultura brasileira, né, Nenê? Eu acho que a gente precisa falar sobre isso pra gente cada vez mais valorizar o que é nosso, né? O que vem das nossas raízes, das raízes brasileiras, né? E interessante, Aline, porque assim, obviamente existe um preconceito gigantesco contra a escola de samba, né? E aí esse preconceito ele vem das questões todos o racismo estrutural, da intolerância religiosa, porque a escola de samba carrega uma tendência a ter as suas diretrizes religiosas de matrizes africanas. Então, que é natural, né? É natural, Lógico. Não tem como fugir disso. Mas as pessoas não param para ver o outro lado, que a escola de samba ela é um grande gerador de emprego, de renda. Ela, como eu falei aqui, não sendo repetitivo, ela tira crianças da rua. Poderia os nossos jovens muito mais estarem aí perdidos com a droga, perdidos com a criminalidade, e a gente acolhe esses jovens para que eles ficam dentro do nosso olhar, do nosso campo de visão, e a gente consegue verificar o que eles estão fazendo, né? A gente consegue, ou muitas vezes, dar emprego para eles. Os jovens hoje que não têm oportunidade, né? Muitos ficam aí à mercê do primeiro emprego, mas nos nossos barracões, nos nossos ateliês, ou até mesmo nas nossas partes administrativas, a gente consegue dar emprego para esses jovens. Sim. Né? Assim como também acontece com os adultos, com os idosos. Os idosos aí, muitos são jogados às traças aí. Nossa, demais. Na nossa sociedade, muito acontece. Né? E as escolas de samba, ela tem até um legado
que vem de uma herança africana, Aline, que os nossos ensinamentos é do mais velho para o mais novo. Uhum. Então, nós valorizamos muito os nossos idosos, que são a nossa velha guarda, que nós chamamos de velha guarda, né? Esses são nossos griots, essas pessoas, esses homens, essas mulheres, eles que eles que dão o tom do que é o ensinamento do carnaval. A gente recebe deles, inclusive a UESP tem uma pasta chamada Embaixada do Samba Paulistano, que são os grandes notáveis do carnaval, que são essas pessoas antigas, as nossas velhas guardas, que passam nos ensinamentos. Então, até eu, por exemplo, hoje, administrando uma entidade como a UESP, chega lá, passa lá esses notáveis, puxa a minha orelha, eu tenho que ficar quieto e pronto, acabou. Obedecer e pronto, acabou. É bem isso, é interessante. E ainda mais, imagina, que você falou, né? Vai fazer 49 anos a UESP, já é uma entidade antiga, né? Então, com certeza tem uma velha guarda ali pra puxar suas orelhas. E, Nenê, assim, sem precisar falar de partidos políticos ou de pessoas, citar nomes, mas como que é a relação do carnaval com a política? Como que é essa relação? É totalmente político o carnaval. Desde que Faria Lima, lá atrás, na década, né, de 60, que ele oficializou a primeira verba pública, teve essa relação com o carnaval. Não tem como desassociar o carnaval de política. E as pessoas também vê a política de uma forma avessa, e não. A política, ela nada mais é que relacionamento, ela mais é que negociação, de buscar as negociações. E o carnaval, aprendi muito sobre política dentro do carnaval, do processo do carnaval, das relações, das negociações do carnaval. E assim, como eu falei, Aline, o evento carnaval, ele é da Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo. Então não tem como a gente falar de carnaval sem falar com o prefeito da cidade de São Paulo. Já tem que falar, não tem jeito. Só aí a gente já está falando de política, não tem como a gente desvincular o carnaval da gestão do prefeito, né? Ele é o homem do carnaval. E com isso, o carnaval, não só em São Paulo, quase o Brasil inteiro, ele segue essa lógica, assim, de prefeitura, Secretaria de Cultura. Muitas cidades são Secretaria de Cultura. Na nossa, no caso São Paulo, é através da São Paulo Turismo, que é um braço de eventos da prefeitura. E hoje nós estamos com um relacionamento muito forte dentro da Câmara Municipal de São Paulo, porque a gente tem hoje algumas ferramentas que aí os parlamentares conseguem disponibilizar para a gente para ajudar, como as próprias emendas parlamentares, né? E aí a gente tem muita ajuda, e apesar que você não falou para não citar nome, mas não dá para deixar de citar nome. Não, pode citar, eu falei, não precisa, né? Você sabe o que pode e o que não pode. Por exemplo, a gente foi... há poucos anos atrás, nós somos salvos, o próprio vereador Ricardo Teixeira, que entendeu as necessidades nossas, que o nosso contrato de carnaval, assim, ele bate num nível máximo de investimento, né, que é outra coisa que é importante, que as pessoas precisam parar de achar que dá dinheiro para a escola de samba. Ninguém dá dinheiro para a escola de samba, é um investimento, porque em São Paulo o retorno do carnaval com o investimento da cidade é 37 vezes o valor que a prefeitura investe. Então as pessoas têm que parar com isso. Mas mesmo esse investimento, para nós, ele não consegue alocar todas as nossas necessidades, né? Então a gente ainda falta investimento. Que nos últimos anos começou-se a bater na Câmara Municipal para ter um plus a mais. E é isso que a gente foi fazer. Nós chegamos através das relações da Débora Justino com o Jardim Nascimento e encontramos lá as portas abertas no gabinete do vereador Ricardo Teixeira, né? E aí a gente conseguiu esses anos com ele, esse plus a mais que necessitavam para poder levar o carnaval para a rua, senão a gente não teria conseguido, né? E hoje o carnaval, não só do gabinete do vereador Ricardo Teixeira, passa também por uma pessoa muito importante, que é o vereador, presidente da Câmara, Milton Leite, que ele também ajuda não só a Liga das Escolas de Samba, mas o contrato como um todo. Toda vez que a gente está com alguma dificuldade, a gente bate lá na Câmara e fala, a prefeitura está atrasando nossos repasses, a prefeitura está
ou não quer negociar aumento, não quer. Então a gente bate hoje na Câmara, que é um parceiro que a gente encontrou durante esses anos, que antigamente tinha uma relação com a Câmara Municipal, mas ela é uma relação um tanto distante das escolas de samba. Não tinha um parlamentar apto que se colocasse numa condição de falar, não, eu vou salvar o carnaval. E hoje não, hoje a Câmara Municipal ela nos dá essa resposta muito positiva. Então é muito importante, né, Nenê, a gente, como o Nenê falou, ter essa relação, né, com políticos que se preocupem, né? Com, não só com a UESP, com a Liga, com o carnaval como um todo, por ele ser uma cultura, ser brasileiro, né? E representar tanta coisa para a comunidade e para o brasileiro como um todo, né, Nenê? E por ser essa quebra de crenças, né? De realmente mostrar a cultura, né? Porque é o que você falou. Eu fico até assim nervosa quando as pessoas falam, né, de preconceito contra as religiões de matriz africana, e o carnaval é super isso. E aí, às vezes, você vai falar pra pessoa assim, poxa, mas você não gosta de samba? Exato. Aí a pessoa, eu gosto. Fala assim, cara, às vezes você tá cantando ali, falando de orixá, você não tá nem sabendo. Nem sabe e aí tá depois falando. Você vai falar uma coisa que você não sabe. Então, assim, um pouquinho a gente estudar mais, né, a cultura do nosso país, porque isso faz parte da cultura brasileira, né, Nenê? E assim, Aline, você tocou num ponto interessante, que mais uma vez falando das relações políticas, a gente vai... por exemplo, o vereador Ricardo Teixeira nos disponibilizou uma emenda de 1 milhão para poder salvar o carnaval, não é? Aí recebeu muita crítica por conta disso, mas peraí, por que não pôs 1 milhão na saúde? Sim. Por que não pôs 1 milhão na educação? Por que não pôs... Só que as pessoas esquecem que as escolas de samba, elas são entidades que no seu dia a dia, elas dialogam, que inclusive com questões intermodais. Ela dialoga com a saúde, ela dialoga com a educação, ela dialoga com o financeiro, né? Ela dialoga. Por que ela dialoga? Porque lá, se a gente hoje não tem um desfile de escola de samba, certamente, vamos falar aqui da nossa velha guarda, que eu tava comentando aqui. Essas pessoas não iam ter lugar para ir. Já pensou como é que fica a saúde mental? Como que é a saúde mental dessas pessoas? Aí nós estamos falando aqui de educação. Dentro de uma escola de samba, a gente aprende história, a gente aprende geografia, através dos nossos enredos, através das nossas pesquisas, e as nossas crianças aprendem também história, geografia. A gente aprende muita química pelos nossos barracões, aprende física na construção dos nossos carros alegóricos, esses movimentos que veem nos carros aí, não é contratado por universitários ou então por grandes empresas de robótica para fazer a movimentação dos nossos carros alegóricos. Não. É o nosso pessoal de barracão que aprendeu a lidar com movimentos através de física, né? Com peso, sobrepeso, que um sobe, outro desce, ou uma grua, ou enfim. E na química a gente aprende a lidar com tinta, aprende a lidar com isopor, aprende a lidar em vários aspectos. Então, quando está investindo esse 1 milhão, por que não investiu na saúde? Investiu na saúde. Também foi investido. Também foi investido na saúde. Por que não investiu na educação? Aí investiu na educação. E outras situações a mais. Muitas pessoas, às vezes, me perguntam, e eu faço palestra, às vezes em universidade, empresas, né? Que entenderam o que está acontecendo com esse tal carnaval, eles chamam a gente para fazer palestras nas empresas, porque muitas vezes eles não entendem como é que uma empresa que tem 2.000 pessoas não dá certo e uma escola de samba com 2.000 pessoas dá certo. E tudo certo, impressionante. E dá tudo certo, Sempre tem lá os contrapontos, mas a gente acaba conseguindo atravessar a avenida. Que passa na avenida, na evolução, no tempo certo. Lógico, às vezes acontece um acidente, alguma coisa, mas é impressionante a organização mesmo, né, Nenê? Então as empresas nos chamam para falar sobre isso e as pessoas sempre perguntam, eu fico esperando essa pergunta. Vocês trabalham o ano inteiro com carnaval? Essa pergunta é fantástica, né? Para mim é fantástica essa pergunta. Porque falam, sim, nós trabalhamos o ano inteiro com carnaval. E aí a gente explica toda essa questão, toda essa lógica do carnaval, a pessoa fica, às vezes, até com a cara de espanto, fala, nossa, não sabia que era tudo isso, né? E porque tinha aquele... às vezes até imperceptível, mas o olhar preconceituoso, de, vive do carnaval, mas várias pessoas vivem do carnaval, porque são trabalhadores
comuns como os outros. Como qualquer como outro. qualquer outro. Se é uma pessoa que tem uma dupla sertaneja, você só vive... E por que o da dupla sertaneja ninguém acha errado, né? A pessoa só viver disso. Eu costumo sempre colocar assim, nessa sua... esse lado que você pegou, Aline, eu costumo sempre falar assim, peraí, ou que seja, alguém perguntou se o Rock in Rio, as pessoas que trabalham, que constroem o Rock in Rio, vivem do Rock in Rio, né? E certamente eles trabalham o ano inteiro com o Rock in Rio, porque é um mega evento que necessita dessa disponibilidade de tempo, disponibilidade de trabalho, né? E o Carnaval é a mesma coisa, é um mega evento, um evento totalmente complexo, diferente de tudo que se vê por aí. E a gente vive do Carnaval. Pode-se dizer que o Carnaval é o maior evento cultural do Brasil, hoje, nos dias de hoje? Eu aprendi a gente tem a faculdade da vida, né, como notório saber no Carnaval, mas também na faculdade, na academia, eu aprendi que cultura não existe cultura maior que a outra, mas o Carnaval, em termos de proporção, em termos de o que ele... nesse sentido, de proporção de pessoas, sim. Né? Ele é o maior evento popular do país, porque sim. É no Brasil inteiro, né? Do popular do país, não, o maior evento do mundo. Do mundo. Nossa, do mundo, porque o mundo inteiro comemora Carnaval. Inclusive, o Carnaval no Brasil, ele é uma aculturação, porque não é daqui. Sim. Nós aculturamos, trouxemos... Colocamos o nosso jeito brasileiro. Nossa mistura. E é o maior evento popular do mundo, né? Por mais que existam alguns eventos em países como a China, como a Índia, mas mesmo assim, lá também eles celebram o Carnaval. Então, a gente acaba sendo o maior evento popular do mundo. Você vê, né? E, Nenê, há algum tempo atrás, né, na nossa conversa, você falou da Débora Justino, inclusive um beijo pra Débora, Jadir. Grande parceiro. E eu conheci a Débora também, né, por conta dessa questão do Carnaval. E a primeira coisa que quando ela me falou, ela acho que ela era, na época, presidente de um bloco, e aí sim. A gente, como mulher, já fica, caramba, que mulher da hora, né? Porque a gente não imagina que as mulheres também tenham esses papéis, né? E aí depois ela falou que participava também da UESP, sim. Agora ela saiu, né, para pré-candidatura dela, a deputada federal. Sim. E eu queria, então, falar, né, que você falasse um pouquinho sobre como é o papel da mulher no Carnaval, porque existe um preconceito, sim. Né, Nenê, de achar que é aquela objetificação dos corpos femininos, né? A mulher no sim. Carnaval é só sim. aquilo. Sim. E lógico, é maravilhoso aquilo. Sim. Só que não é só. As mulheres sim. também estão nas partes administrativas, sim. fazem parte de um todo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, Aline, vou deixar uma coisa aqui que o sambista não me escute. O sambista homem, o Carnaval é machista. Só que ele é machista, mesmo assim ele não consegue sobrepujar o quanto o Carnaval é matriarcal. Olha que coisa conflitante, olha que eu estou trazendo para você. O que eu quero dizer com isso? O Carnaval ele é matriarcal porque o nascedor do Carnaval, a gente já tem uma figura importantíssima que foi Tia Ciata. Se não existisse Tia Ciata, não teria Carnaval no Brasil. E os desfiles escola de samba, não Carnaval, os desfiles escola de samba e dos blocos carnavalescos não teria no Brasil e no mundo. Tia Ciata foi uma mulher que ela era uma mãe de santo, tinha o seu terreiro, e ela acabava protegendo as rodas de samba quando a polícia vinha para furar instrumento, para prender por vadiagem, porque antigamente você ficar tocando samba era vadiagem, tinha a lei da vadiagem que levava para cadeia, ou então os policiais estouravam, batia no povo que estava fazendo samba. Isso no Rio de Janeiro. O que ela fazia? O pessoal, quando queria fazer uma roda de samba, ia lá para a casa de Tia Ciata, que era o terreiro dela. Então, os policiais tinham medo de invadir, até por conta da religião, sim. Que aí aquela coisa, não sabia. Então, a Tia Ciata foi a grande protetora do Carnaval, e o movimento do Carnaval ele cresceu a partir daí. As rodas de samba dentro da casa de Tia Ciata, e tudo isso ele foi resultado para o Carnaval ter esse tamanho que é até hoje. Então, a primeira pessoa mais importante do samba é Tia Ciata. Que é uma mulher, né? Que é uma mulher. Legal. Então, a gente que era uma mãe de santo, que era uma mulher negra, enfim. E na nossa cultura do Carnaval,
As mulheres, muitas pessoas acham que, por exemplo, a figura das baianas, que também é uma referência à Tia Seata, mas muitas pessoas acham que, não, é aquela que estão preparando os quitutes, elas até preparam os quitutes, mas numa casa. E aí eu faço um desafio para qualquer homem, e dizer que numa casa, quem que coordena uma casa? É um homem e uma mulher. No carnaval a mesma coisa, tem lá, por mais que tenha os homens, mas as mulheres é o centro de equilíbrio, as mulheres são o centro de ter na hora certa a fala na hora certa, de intervenção na hora certa. Então os homens, quando eles pensam que eles estão com machismo avançado e estão dominando, não, eles são totalmente dominados pelas mulheres. E a questão, tem algumas questões técnicas no carnaval que se não tiver mulher, não acontece. Por exemplo, existe o quesito harmonia. O que é o quesito harmonia? O quesito harmonia é o perfeito entrosamento entre o canto e o ritmo. Entre a bateria e o ritmo. Então, e o canto e a bateria. Se não tiver mulher no quesito harmonia, nenhum canto se sustenta. Quem sustenta canto em uma escola de samba é mulher. Sério, Nenê? Sim, até porque mulher consegue atingir notas que a gente não consegue atingir. Então, se uma escola de samba, que é um grande coral, um desfile de escola de samba que é um grande coral, e se nesse grande coral não tiver mulher, nenhum desfile se sustenta. Então a gente já perderia um dos pilares de sustentação do carnaval, que ele é um tripé. O carnaval ele é formado de canto, de dança e de ritmo. Se a gente não tem um desses tripé, que é o canto, já cai toda a sistematização do carnaval. Então, só daí a gente já vê a importância das mulheres, que se a gente não tem um desses pilares, que é a questão do canto, a gente não teria carnaval. Então, a importância das mulheres, ela é de uma forma tão gigante, de uma expressão tão gigante dentro do carnaval. E aí nós estamos falando também de algumas profissões dentro do carnaval que o machismo já impõe para a mulher. Por exemplo, a costureira, né? Sim, sempre ia falar a costureira. A costureira. Né? Não fala nenhuma. Mas eu acredito que, tentando tirar uma visão machista um pouco da frente, eu tenho isso como uma coisa boa. Eu tenho uma coisa boa, porque se não fosse as mulheres costureiras, não teria também carnaval, não teria fantasia. E o olhar, às vezes, da mulher, né? Tem uma sensibilidade diferente, né? A gente sabe disso. Totalmente. Né? A questão da economia, na hora de você estar fazendo um ateliê de barracão, a mulher, ela consegue, como eu falei, a organização da mulher é melhor, então ela consegue economizar mais na hora de cortar um tecido, enfim, essas coisas. E a UESP, aqui eu falei da minha tia Edileia dos Santos, que foi a maior presidente que a UESP já teve, e reconhecida por qualquer um dos outros presidentes. Nós somos em 11 presidentes que passou dentro da casa. E se você perguntar, obviamente já morreram alguns, mas os presidentes vivos, se você perguntar para mim, Cachito, Robson Oliveira, Eduardo Joaquim, se perguntar para eles quem foi a maior presidente dentro da UESP, eles certamente vão dizer Edileia dos Santos. Não temos como correr disso, foi a maior gestão dentro da UESP. Então, a gente fica muito... Eu, no caso, falo com uma tranquilidade tremenda. Falo, o carnaval, ele é matriarcal. Eu falo perfeitamente isso. E você trouxe esse legado, então, da sua mãe, hoje presidente da UESP? Sim. A minha mãe, ela era... Cresceu lá, né? Dentro da UESP, e não teve como. A minha mãe também sempre foi... Ela era costureira, modelista, fazia fantasias para o seu Nenê de Vila Matilde, fazia fantasia de casal de aniversário de porta-bandeira, comissão de frente, né? E a gente tinha... cresci aprendendo a costurar, aprendendo a bordar, aprendendo carnaval. Agora que está um pouco mais... As coisas evoluíram, né? Mas antigamente era bordando lantejola por lantejola, miçanga por miçanga. Muito mais artesanal. Então a gente aprendeu a fazer isso, né? E minha tia, na questão que saiu para trabalhar na UESP, né? Aí se tornou presidente, me levou para lá.
Então, eu também com esse legado, para mim é difícil pra caramba. Porque vem com uma responsabilidade diferente, sim, da família, sim, né? sim, isso aí. E sempre comparado, o pessoal fala, ó, na época da sua tia, na época da sua tia, na época da sua tia. Então eu carrego esse... não é fácil carregar esse legado, né? Não é fácil também, mas, por outro lado, é muito bom, é muito prazeroso, porque a gente tem uma grande referência, né? E dar continuidade a um trabalho que foi bem Sim, feito também, sim, né? Que eu acho que sim. isso é importante. Sim, sim, sim. E, Nenê, agora eu vou fazer uma pergunta polêmica pra você. Muitas pessoas, né, no começo da pandemia, atribuíram, né, o crescimento dos casos de Covid no Brasil ao carnaval. Não, eu não sou uma dessas pessoas, que fique bem claro, tá? Mas foi um comentário geral, né, dentro do Sim, Brasil. sim. Como que foi pra vocês receber essa informação e como que foi também, né, vocês ficarem aí, foram todo esse período de pandemia sem poder desfilar, né? Um trabalho, o que aconteceu, né, com as escolas nesse período? Essa pergunta é excelente, Aline, porque nós sofremos bastante com essas acusações inclusive covardes, porque os primeiros casos o primeiro caso da Covid, a gente sabe que veio da Itália, de que não tinha relação nenhuma com o carnaval, né? Mas o carnaval até hoje, ele paga por ter disseminado a Covid no Brasil, e a gente já estava em pleno carnaval quando aconteceu, os casos começaram a expandirem no país, e se você for pegar as datas elas não vão encaixar, mas mesmo assim, teve uma ala aí, eu não quero nem fazer acusações que ala que a gente sabe Quem é que quem, a gente já sabe, tá tudo bem. E começou a disseminar que o carnaval, começou com essa coisa de fake news, que o carnaval que estava se distribuiu, foi o carnaval, tudo bem. Aí nas conversas sobre carnaval, tivemos o comitê de saúde, mais uma vez falando de política, como é importante a política na participação dos desfiles de escola de samba e de blocos de fantasia. O comitê de saúde decidiu cancelar o carnaval em São Paulo, assim como outras cidades, outras praças foram cancelando o carnaval. E aí veio aquela coisa, pô, é só o carnaval que passa Covid, e o país estava tendo Covid. E ia crescendo o número de Covid. E o carnaval cancelado. E o que as escolas de samba fizeram? Nós, e os blocos carnavalescos, nós respeitamos todas as questões de lockdown, nós respeitamos quando foi criado regras para eventos ou não. Quando liberou os primeiros eventos, as escolas de samba não fizeram esses eventos, porque a gente sabia que para o carnaval de 2022, nós não podíamos dar margem para a opinião pública massacrar a gente novamente. Então, quando o governador liberou as regras e eventos, as escolas de samba não saíram para a rua para fazer eventos. Nós estávamos preocupados em arrecadar alimentos, em fazer máscara com o nosso material que tínhamos dos nossos estoques, as máscaras de panos, não importa aí o tipo de pano, mas os estoques das escolas de samba e os blocos tinham, nós começamos a confeccionar máscara para a população, para a comunidade. Arrecadando alimentos, distribuindo marmitex na rua, porque enquanto todos estavam discutindo quem era culpado, quem não era culpado, o carnaval distribuiu, nós estávamos fazendo a nossa função social, como eu disse aqui, que a gente nasceu para ser. E aí quando o prefeito anunciou que o carnaval não seria em fevereiro, nós também não erguemos a bandeira contra, muito pelo contrário, nós somos a favor. Falou, se o Comitê de Saúde percebeu que hoje seria perigoso a gente manter o carnaval na data de fevereiro normal e acha interessante jogar o carnaval para abril, com uma possibilidade dele ser cancelado, as escolas de samba acompanharam esse raciocínio, os blocos carnavalescos acompanharam esse raciocínio. Então, a opinião pública não pode falar da gente, porque nós somos um grande parceiro da cidade e do governo do estado. Porque, inclusive, quando foi o Comitê de Saúde de São Paulo decidiu em fazer o carnaval, ele colocou algumas regras para que fosse cumprido e nós cumprimos essas regras.
nós estávamos já modificando todo o nosso regulamento, nosso critério de avaliação, para que os companheiros desfilassem de máscara, com distanciamento, para que fosse feita a aferição de temperatura, para que fosse verificado os passaportes de vacina. Então, todas essas regras, inclusive as escolas de samba que propôs algumas outras regras para o Comitê de Saúde. E aí o carnaval foi autorizado para fazer em abril. E mesmo assim, quando o carnaval foi para abril, já tinha acontecido alguns grandes eventos nas cidades que ninguém falou absolutamente nada. Mas quando o carnaval foi para abril, a gente ainda recebeu uma série de críticas. Mas entendemos, inclusive, que o futuro do carnaval ele está sobre sob júdice, porque a gente precisa mapear o que está acontecendo aí nos números dos hospitais, nas internações, enfim. Por mais que a gente sabe que as vacinas estão dando certo, né? Ainda bem que as vacinas estão dando certo, mas a gente está sempre sob júdice, porque caso acontecer, a gente verificar que tem alguma possibilidade de aumento e começar a descontrolar os casos, nós somos os primeiros a falar que somos a favor do cancelamento do carnaval, ou adiamento do carnaval, enfim. O que for. E, Nenê, mais uma outra pergunta polêmica que eu fico aqui pensando, que eu acho que é importante você dar a sua opinião. Ao que você atribui esse cancelamento, vamos dizer assim, justamente para o carnaval? Não cancelamento no sentido do cancelamento da internet, entendeu? Sim. Por que a culpa é do carnaval? Porque é tudo em cima do carnaval. Como você disse, teve outros eventos, né? A gente não precisa citar quais, mas o que você atribui essa culpa das pessoas colocarem ao carnaval especificamente? O pensamento preconceituoso, e as pessoas não fazem questão nenhuma de entender o que é o carnaval, de conhecer o carnaval. Sempre pensa que é um monte de neguinho fazendo samba, e não é isso. Então, esse pensamento, ele acaba por um grito inflamado de ódio contra uma cultura que o outro não conhece. Então, assim, é muito mais fácil você tentar demonizar algo do que você conhecer, estudar algo, né? A gente tá tendo muitos problemas decorrente à pandemia até hoje. Escolas de sambas endividadas, escolas de samba e blocos carnavalescos de fantasia com problemas estruturais, porque não conseguiram atravessar a pandemia de uma forma contente. Então, nem todas as escolas conseguiram ainda se reerguer. Não conseguiram se reerguer. E mesmo assim, a opinião pública prefere, né, atacar o carnaval por conta, em nome de um olhar preconceituoso, através do estereótipo do carnaval, que é coisa de vagabundo, é coisa de macumbeiro, e não entende. Nós fazemos homenagens. O carnaval, ele não. A gente acaba dizendo que é o meio democrático, mais democrático do mundo. Porque nós temos, dentro do carnaval, nós temos evangélicos, nós temos católicos, nós temos umbandistas, nós temos candomblecistas, enfim, nós temos de tudo. Só que nós também temos pretos, nós temos brancos, nós temos indígenas, asiáticos, e temos também empregadas domésticas, médicos, grandes temos empresários. Grandes empresários. Então, o nosso centro de convivência ele é gigante. Ele comporta todo mundo. E abrange a todos, né? E abrange a todos. Então, inclusive teve muitos evangélicos nas escolas de samba, que muita gente não sabe. E tem muitos evangélicos nas escolas de samba, e para nós não lidamos com conceitos de vida. Nós lidamos com as pessoas do carnaval, que atribuímos a visão do sambista. E assim, por conta disso tudo, as pessoas conhecerem um pouco mais a escola de samba, eu acho que começa
a parar essa acusação infundada, né? Então fica muito... vamos erguer a bandeira contra o carnaval, mas é aquela... tá bom, você está erguendo a bandeira contra o carnaval, por quê? Qual é o motivo, né? Não tem... né? As pessoas não sabem explicar o motivo, elas só sabem, é uma festa profana que nós vamos lá, né? Teve uma vereadora de São Paulo que ela fez uma lei, inclusive que eu julgo macabra, que era para extinguir as crianças das escolas de samba. Ela propôs um projeto de lei que as escolas de samba fossem proibidas de terem as crianças frequentando. O que ia acontecer com isso? Primeiro, que é uma forma de etnocídio, porque se você tira as crianças de hoje, você mata a cultura amanhã. Você não tem, como eu falei aqui, a gente passa o ensinamento de pai para filho, do mais velho para o mais novo. Se você não tem essa criança que vai levar essa cultura para frente, amanhã você matou aqui essa cultura. E isso por quê? Porque ela estava argumentando que o carnaval expõe a criança ao sexo, expõe a criança a situações, e não existe nada disso. Eu sou pai de 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. E eu não ia expor os meus filhos a uma situação dessa, né? Até porque eu sou uma pessoa responsável. Não sou a melhor das pessoas do mundo, mas não sou a pior. E eu vejo pela minha família. Eu fui levado ao carnaval e nunca aconteceu nada comigo nesse sentido. E eu fui levado ao carnaval criança. E desde quando eu fui levado ao carnaval criança, até as pessoas que tinham pensamentos errados dava dura na gente. Por exemplo, se estivesse alguém fazendo alguma coisa errada, fala assim, você sai daqui, né? Então o carnaval ele é muito família, ele é muito ligação de transmissão hereditária, ele é muito... a questão da transmissão da cultura do carnaval é muito forte. E toda a cultura que você não transmitir para suas crianças, você mata ela. Então, esse tipo de bandeira que eles levantam é algo que eu digo que é algo macabro, porque é algo macabro. Porque você está determinando extinguir alguma coisa lá na frente. Então e imagina, né, você determinar extinguir uma cultura tão forte, né? Absurdo. Nenê, tô muito feliz por todo esse ensinamento. Foi uma aula, né, sobre o carnaval. Eu sou uma amante do carnaval também. Não sou de nenhuma escola, mas eu vou, né? Sempre nas apurações eu escolho uma e vou, sempre. Sempre. Todo ano eu faço faz isso. Parte, bacana. E eu adoro assistir desfile justamente por essa questão da história, né? Porque às vezes você vai ouvir lá a história de alguém, né? E você vê de uma forma tão bonita, né? Na evolução da escola, a história de uma pessoa, a história de um país ou qualquer coisa. E isso desde criança sempre fui fanática de assistir desfile. Eu sei todos os sambas enredos, é uma coisa de louco. E é muito legal quando a gente conhece alguém como você que consegue transmitir todo esse ensinamento. E o quanto é importante para as pessoas que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, para desmistificar mesmo, né? E começar a gente... E aos poucos desconstruindo esse racismo estrutural que tem no Brasil, que o Nenê ele é polido pra falar algumas coisas, mas é racismo, cara. Porque é isso. Porque como você falou, porque fala de religiões de matriz africana, e nisso as pessoas já vão... E não tem nada a ver, né? Então, desconstruir, e é muito importante a gente ouvir e entender como que funciona dentro das escolas de samba, entender como funciona o carnaval, que não é uma coisa que acontece só ali num dia, acabou, é um ano inteiro de trabalho, né? E o tanto que faz pelas pessoas, pela comunidade, por todos que ali frequentam as escolas. Muito obrigada, Nenê, pela sua presença. E estou aqui também à disposição do que você precisar. Eu acho que a gente criou uma relação bem legal. Você é um cara fantástico. E eu quero estar do seu lado aí nessa luta. E daqui pra frente eu acho que dá pra gente fazer muita coisa boa junto também. Janine, obrigado. E nós somos desprovidos de qualquer tipo de... A gente precisa de ajuda, né? A gente não nega isso, até porque, como eu falei, a entidade, a UESP, a gente até brinca, fala, é o primo pobre do samba, né? E todo primo pobre precisa de ajuda, né? Então, somos desprovidos de qualquer vaidade de dizer que a gente não precisa de ajuda. Muito pelo contrário, uma ajuda sua vai ser muito bem-vinda para nós, precisamos sim. Inclusive,
a gente precisa cada vez mais multiplicar essas vozes que defendem a nossa bandeira, que defendem o carnaval, para chegar em outras pessoas que não entendem o que nós estamos dizendo aqui, né? Até para não me alongar muito, mas você falou sobre as questões de matriz africanas, Aline. Por que nós podemos reconhecer a mitologia grega? Porque a gente pode estudar sobre a mitologia grega e o país tem tanta dificuldade em conseguir atender a Lei 10.639, que fala do ensinamento dos afro-brasileiros, né? A gente tem... se a mitologia grega é tão linda, porque ela tem uma base, né? Ela tem uma história, ela tem, assim como a mitologia africana, né? E a gente tem, se pegar um deus da mitologia grega, que é um deus fala o deus do mar, né? Fala sobre Netuno, que agora Netuno, a gente também tem a nossa deusa do mar, né? Então é isso que as pessoas precisam aprender. Não é nada demonizado, como eles acham, né? A gente acredita em Deus como todo mundo acredita. Mas eu quero agradecer bastante o convite, Aline. Fico muito feliz, fico muito honrado de estar aqui na sua presença. Você é uma pessoa também que eu admiro, que eu aprendi a admirar bastante, com ideias totalmente contemporâneas e ergue algumas bandeiras que eu faço questão de também estar gritando junto, fazendo coro junto. Então eu agradeço pelo convite. Você e sua equipe. Obrigado. Opa, obrigada, Nenê. E é isso aí, pessoal. Foi mais um episódio do podcast Pode Vir, um ensinamento sobre samba, sobre essa cultura maravilhosa. Obrigado, Nenê. E um beijo a todos vocês. Beijo.